Olá, queridos irmãos e irmãs. Meu nome é Edson Barbosa, membro da Fraternidade Rosa de Luz. E hoje, nos estudos da Fraternidade Branca, temos o Conselho Kármico. E antes de começar, eu gostaria de avisar que o tema do Conselho Kármico trata de questões ligadas ao processo de partidas e idas ao mundo físico, dentro de um olhar da grande Fraternidade Branca. Então, esse olhar não deslegitima qualquer conhecimento obtido por outras vertentes teológicas e, em muitos casos, pode agregar conhecimento a um processo tão delicado em nossa existência. Na prática, todos os conhecimentos são válidos, principalmente porque a gente não tem um estudo tão profundo do que acontece do lado de lá. Então, nós juntamos informações e espero que, nesse encontro da Fraternidade Branca, possamos trazer algum esclarecimento, algumas dúvidas, mas que de certa forma a gente consiga seguir com a clareza das nossas ações. É isso que importa. Vou começar pelo final da apresentação. A mensagem do Conselho Kármico, ela não é uma mensagem sobre juízo final ou qualquer coisa parecida. A mensagem do Conselho Kármico, para todos nós, é o que nós podemos fazer em vida, quais lições nós estamos tomando, quais ações nós estamos tomando, qual o grau de autoconhecimento, de mestria nós estamos tendo para poder seguir no caminho da ascensão. Tudo que é abordado aqui, no fundo, aponta para isso. O que nós podemos fazer de melhor nas nossas vidas a partir de hoje, do agora, para que tenhamos um peso menor, um fardo kármico menor em outras encarnações, ou quem sabe resolver tudo aqui e agora. Então, começando, diferente do que muitos pensam, o Conselho Kármico não caracteriza qualquer objetificação de juízo final ou algum dispositivo que causa pena ou condenação às emanações de alma. A Corte de Justiça é reconhecida como um templo de grande amor e misericórdia, e é um ponto onde todos nós passamos em nosso ciclo de encarnações. O Conselho Kármico constitui de grandes seres de luz que, de forma voluntária, assumiram a responsabilidade de supervisionar as necessárias lições requeridas para cada indivíduo que pertence ao ciclo, no caso, a gente mesmo. E a Terra passou por algumas eras, né? Alguns povos viveram na Terra antes da gente. Na primeira era de ouro, cada indivíduo viveu seu livre-arbítrio para realizar suas ações de caráter divinatório. Isso quer dizer? Quer dizer que todas as ações, ou boa parte das ações que os seres daquela época tomavam, tinha um caráter divino. O livre-arbítrio ele era usado para tomar realmente ações construtivas para o próprio ser crístico. A segunda e a terceira era de ouro também passaram por competência semelhante. Só que agora, na quarta era, que é a nossa, ela desejou ser um hospedeiro voluntário de seres de outros planetas em dissonância com a vontade divina. Isso seja, seres negativados, seres que não querem seguir o caminho divinatório por livre-arbítrio. Ok? Isso gerou a quebra da roda encarnatória virtuosa, ou seja, os processos de encarnação eram sempre diretamente conectados à ascensão de coisas grandiosas, e se tornou viciosa, que é o que a gente vive hoje. O processo de encarnação que a gente está reparando erros do passado em vez de construir a ponte para o futuro. A partir daqui se faz necessária a existência do Conselho Kármico. E a gente fala do Conselho Kármico, é importante saber o que é karma. De forma simples e sucinta, karma é o efeito da causa. E considerando todo o nosso ciclo existencial, vivemos momentos de dissolução de karma. Basicamente, a gente só vive para corrigir erros os quais nós mesmos já fizemos em algum momento de nossa vida. Quando não, a gente não gera novos enquanto encarnados. Aqui o livre-arbítrio tem a sua importância, pois não seguir a própria missão divina também é uma causa. Então, muitas vezes temos a difícil decisão de seguir por um caminho nos qual será muito árduo e a gente acaba se omitindo, tendo alguma desculpa para não seguir. Isso também gera causa. E também é importante salientar, nós temos uma visão distorcida do livre-arbítrio, pois para podermos ter consciência de tomar determinada ação, deveremos ter total consciência daquilo que nós somos.
e daquilo que nós comprometemos a ser. Não importa, você pode fazer algo bom? Pode, é divinatório? É, mas às vezes a sua missão é fazer algo 50 vezes bom. Então, muitas vezes nós, por omissão, e o livre-arbítrio está aqui para isso, a gente deseja, a gente espera não viver determinados karmas. Isso gera causa, de certa forma, também. É como se você viesse com a missão de ser um construtor de prédio e, na verdade, você construísse uma casa de 4 cômodos para você, e já que você construiu, então tá bom. Fez o que dá para fazer, fez o que queria fazer, mas não fez aquilo a qual você se comprometeu a fazer no processo de encarnação. Os membros do Conselho Kármico representam os raios da grande fraternidade branca, e assim estão distribuídos. No primeiro raio, temos Saichiru, o grande diretor divino, o Manu da sétima raça raiz. Nós já falamos do Manu no passado. Os Manus são são os diretores das novas raças que são inseridas na Terra. Essas raças não são diferentes dos seres humanos, mas eles têm algumas diferenças por causa do acoplamento energético, até também preparando para a nova era. No segundo raio, temos Libra, que é a deusa da liberdade. No terceiro raio, temos a Mestra Nada. Pelo quarto raio, que representa Palas Atenas, deusa da verdade. Detalhe, né? Palas Atenas ela é contraparte de Larion no quinto raio. E a Mestra Nada é Chohan do sexto raio. Então, o raio aqui não faz muita diferença com conexões aos Chohans da Fraternidade Branca, e simplesmente são representantes que estão trabalhando neste raio para o Conselho Kármico. Pelo quinto raio, temos o Elohim Vista. Pelo sexto raio, Mãe Kuan Yin, a gente viu na última semana. E pelo sétimo raio, temos Mestra Porte, que é a contraparte de Mestre Saint-Germain. Vamos falar do processo de desencarne. Primeiramente, é importante salientar que o processo de encarnação é o melhor momento de aprendizagem e domínio de energia vital própria, dentro de um quadro de evolução. Os encarnados aplicam no plano terrestre toda a sua missão espiritual. O Conselho Kármico é responsável por regular todas as emanações antes do processo de encarnação. Então, antes de você encarnar, você sabe o que você tem que fazer, ou parte da missão que você tem que fazer. E o momento de encarnado é o momento realmente de aprendizagem. É agora que você vai fazer o teste para ver se você realmente aprendeu determinada lição ao qual você se comprometeu a testar como encarnado. É por isso que muitos de nós, de forma inconsciente, têm medo da morte. Inconscientemente sabemos o quanto estamos distantes da nossa missão divina. E o medo toma conta das almas, pois todas as más ações são relembradas. Porém, o tempo da misericórdia é um local de misericórdia, e esse medo é transformado em senso de justiça e necessidade de ascensão. Se diz na Bíblia que Cristo venceu a morte. Cristo não venceu a morte. Cristo venceu o medo da morte. Porque ele sabia que ele fez a missão dele. Por que nós temos medo da morte? Mas basta olhar para a pandemia que a gente está passando. Por que nós temos medo da morte? Temos medo da morte porque inconscientemente sabemos que nós não cumprimos a nossa missão. Se nós realmente seguíssemos o caminho de ascensão, talvez nós não estivéssemos preocupados com essa pandemia. E significa que ela não existe? Não, pelo contrário, que ela existe, temos que ser responsáveis por isso. Mas significa que estamos tão dentro do nosso ser crístico, tão conectados àquilo que realmente somos, que isso é algo que se torna irrelevante no nosso dia a dia. Conhecer o karma ajuda a todos a atravessarem o véu da morte e também nos propicia a oportunidade de ajudar os amigos que estão encarnados no planeta. Então, depois de desencarnado, a gente pode ajudar quem está aqui. Mas para isso a gente precisa realmente conhecer, ter domínio sobre o que aconteceu e saber e ter o autodomínio para poder tomar as melhores decisões. Falando sobre isso, então vamos verificar de forma esquemática como é o acolhimento no processo de desencarne. Mahashohan desfaz o cordão de prata. Mahashohan, que é mestre Paulo veneziano, que é responsável por também soprar o primeiro alento para a ativação da alma no corpo físico, é o responsável por desfazer o cordão de prata. Temos aí o desencarne. Então, a alma vai ao conselho, e aqui separamos em 5 subgrupos. As pessoas que praticaram ações construtivas. Então, o anjo ligado ao raio do ser recebe e leva para um ponto de repouso, que é o céu da humanidade,
onde encontram amigos e queridos, caso não estejam encarnados, além de ter um tratamento individual frente ao conselho kármico. Legal. Segundo, massa de almas adormecidas. Para este caso, o julgamento é em massa e as almas são dispersas após o julgamento. Eu deliberadamente falo que esse ponto é onde, creio eu, a maioria de nós estamos. Quando passarmos daqui, temos pouco o conhecimento que está acontecendo e ter um julgamento automático. Nós temos que trabalhar para poder realmente ser merecedores de sentar à frente do conselho kármico, né? Então, com julgamento consciente. Almas altamente espiritualizadas, e essas almas recebem acesso particular do conselho kármico, e quando a gente fala de almas altamente espiritualizadas, na minha cabeça vem à mente de Chico Xavier, Madre Teresa, essas pessoas que realmente mudaram o mundo, a percepção que a gente tem do mundo com a sua obra, né? Pessoas que são maiores que a própria existência. No processo de audiência, a alma pode estar acompanhada pelos seus padrinhos e, em alguns casos, pelos seus zeladores e guardiões. No conselho, é informada a alma um relatório sobre a sua existência. O ser crístico de cada alma, a gente falou de Cristo, isso no Cristo cósmico, informa o que poderia ter feito. Então, e todo o karma gerado e todo o karma trabalhado são verificados nesse momento. Então, é a hora que se pesa exatamente o que poderia ter feito, o que não fez, enfim. Então, nesse ponto tem a sentença. Todos os participantes da fraternidade branca poderão intervir a favor da alma, se responsabilizando por ela e permitindo a ela uma possibilidade de estudo maior, pela recompensa dos seus esforços. Legal. A sentença não é um castigo. A sentença é uma adequação ao efeito dos atos gerados na causa. A sentença busca dar o melhor gradiente de aprendizado possível à alma dentro das suas possibilidades. Então, a gente, por exemplo, precisa aprender a compaixão. Faltou. Então, a gente vai estudar compaixão até ficar craque, poder ter a possibilidade de encarnar novamente. As preces auxiliam nesse processo. Então, rezar pelos mortos, sim, ajuda muito. Os pedidos alcançam a faixa vibratória dos mestres ascensionados, que podem diretamente intervir ou enviar algum representante para ajudar no conselho kármico, no processo da audiência. Além disso, temos casos específicos onde temos a interferência direta de um dos mestres. Mestre Kutume recebe os jovens que deixaram o corpo na flor da idade. Mestre Elmora recebe as pessoas que mantiveram seus cargos no governo. Mestre Paulo Veneziano, que é Mahashohan, recebe as almas que trabalham pela paz e realização da fraternidade. Mestre Serapis Bey fala pelos artistas, músicos, engenheiros e construtores. Mestre Sananda, que é Jesus Cristo, intervém a favor daqueles que o serviram no caminho da igreja, como ele mesmo disse na Sagrada Escritura. Mestre Saint-Germain apela pelas emanações de vida que, de forma consciente ou não, se dedicaram às causas da liberdade, políticas, religiões, escravidões, a própria concepção do universo, entre outras coisas. E ainda tem mais 2 subgrupos que ficou faltando. O primeiro são as massas de almas adormecidas, que são os que não acreditam na vida após a morte, ou que partiram do plano físico de forma brusca, violenta, acidental, onde são guardados por anjos e devas, criadores da forma. Então, já que eles não detêm conhecimento, ou porque não queriam ter esse conhecimento, então vibracionalmente não se conectam a nada, ou 2, porque não fazem ideia de onde estão, então esses são guardados por anjos e devas. E quando despertarem, têm a oportunidade de encontrar seus amigos e queridos. Após eles são enviados ao conselho, vai sofrer os mesmos efeitos que foi falado anteriormente. Ocorre que muitos deles não queriam acordar, trazendo atraso na lei do progresso. E isso foi desfeito por Elmore Saint-Germain, e agora uma alma poderá ficar apenas 6 meses nesse estado. E as almas prisioneiras na Terra, que são as almas que mantêm a conexão à Terra, seja pelo amor ou pelo ódio. Eu não gosto muito do termo amor, eu acho que o mais adequado é paixão. Porque paixão e ódio estão no mesmo patamar. Não necessariamente que a paixão seja ruim, mas é os mesmos sentimentos que o ódio. A pessoa que sente paixão e que sente pelo ódio. Os dois cegam, você não para de pensar na pessoa o tempo todo, você faz qualquer coisa, seja pelo bem, seja pelo mal. Então, são sentimentos que se equivalem em intensidade, não necessariamente em polaridade. São opostos, mas têm as mesmas intensidades, os mesmos sintomas. E são aqueles seres que são agarrados na matéria, agarrados em alguém, num sentimento, num remorso, numa culpa, e vivem como vampiros de força vital e magnetismo dos seres viventes. Muitos deles estão sendo retirados do plano terrestre, contra a sua vontade.
São seres que não querem reconstruir sua alma destruída pelo karma, que não aceitaram a penitência. Porém, no processo do conselho kármico é igual para todo mundo. E uma hora eles terão que passar por lá. Então, até lá, eles não receberão o corpo físico. E vão ficar vagando por aí. Sentença. Muitas vezes são chamadas testemunhas para a comprovação do nosso bem, assim como os animais que testemunham pelos benefícios recebidos. Sim, o seu pet pode te ajudar no conselho kármico. Toda alma sempre tem alguém para testemunhar a favor. Do ponto de vista espiritual, a alma é medida em todos os seus níveis e suas deficiências são trabalhadas para o desenvolvimento da razão e conhecimento, até estarem aptos a um novo ciclo encarnatório. Acho que é a segunda ou terceira vez nessa apresentação que eu falo do conhecimento, porque realmente é isso. Nós temos que ter o domínio do autoconhecimento nosso, para a gente poder entender o que a gente está passando, o que a gente está vivendo, o que a gente está aprendendo com isso. Não simplesmente julgar o karma. Ah, eu vivo um karma, eu quero resolver esse problema, tá? Mas o que o teu autoconhecimento está apontando? Ah, meu autoconhecimento não está apontando nada. Então é necessário estudar para poder compreender realmente a mensagem que está por trás daquele momento difícil que você está passando, o que a gente chama de karma. Acontece que muitas almas, antes mesmo do processo de conclusão de preparação, desejam encarnar antes do previsto, a fim de acelerarem seu processo de evolução, renunciando à presença das esferas superiores e querendo voltar ao corpo físico e ajudar na humanidade. E esse mau preparo do ponto de vista físico é plasmado na vida real, e muitos deles têm algum tipo de deficiência ou escassez de forças físicas. Isso é um tema bem abordado no espiritismo, inclusive, de seres que quiseram vir antes, não se prepararam o suficiente, e por isso vem com alguma deficiência também já adequada ao karma. Talvez para a família, talvez para ele mesmo. Então, o aprendizado ele é adequado da melhor forma possível. Esse processo de refazimento energético é fundamental, pois podemos ter a oportunidade de também resolver alguns karmas de séculos atrás, utilizando a chama violeta no campo etéreo, no meio do processo. Acessar os reinos interiores, que são interiores do nosso ser, nos dá a oportunidade de trabalhar melhor o nosso ser evolutivo. Isso pode facilitar a missão em vida e deixa a missão nossa tratada junto ao conselho kármico mais objetiva e mais consciente na hora de cumprir. Então, vamos à nossa missão. Após o processo de verificação do conselho kármico, a alma é enviada para o aprendizado. Esse trabalho é realizado conforme o padrão vibratório que a alma se encontra, seu grau de instrução e disposição própria para realizar a viagem interna. Então, dentro daquilo que a gente se apresentou lá, a gente vai ter o processo nosso de missão de aprendizado. É importante salientar que tudo isso busca, a partir de uma missão divina, realizar a dissolução do karma gerado na encarnação. É um processo difícil, mas bem melhor do que o sofrimento que se passa em terra. Quando o conselho kármico verifica que a alma já dissolveu o karma suficiente e realizou o descanso espiritual necessário, é requisitado um novo processo de encarnação. Cada começo de ano, o conselho kármico escolhe as almas que irão encarnar. Recebe em consideração de forma prioritária as almas que realmente querem encarnar, e depois as almas que já expiaram certa quantidade de karma e que, por mérito, podem receber a encarnação. A alma tem o dever de ser o mestre de sua própria vida, de sentimentos, pensamentos, palavras e ações. Mãe Maria. Mãe Maria é um excelente motivo de chamar Mãe Maria de nossa mãe. No mês de maio, Mãe Maria abençoa no templo sagrado do coração todo novo filho na terra. Ela ajuda a formação do coração com substâncias maravilhosas no mundo físico e envolve o cálice, no qual chameja a imorredora divina chamatrina. Lembrando que Mãe Maria trabalha no raio verde, que também é cura. Se é cura, também cura um pouco o karma, alivia a pressão que a gente vai ter aqui na Terra. Então, com isso, a Mãe Maria é medianeira do conselho kármico. E também, como foi falado na apresentação de Mãe Maria, ela é a grande diretora da cidade universitária no Vale dos Suicidas. Ela é intercessora de misericórdia divina por aqueles que entraram no mundo dos mortos pelas portas do suicídio, por quem roga por amor e compaixão. Mãe Maria é a grande advogada de nós, pobres almas em busca de ascensão. Elemental do corpo. O que é um ser elemental? Rapidamente falando, o ser elemental faz parte da linha evolutiva dos seres construtores de formas, Elohims, na visão teosófica. Os elementais são seres dinamizadores das energias das formas da natureza, tendo esse controle por pensamento. É uma hierarquia, onde temos um elemental que tem como degrau de evolução para um Deva
e um Deva para um construtor da forma, um Elohim. Todos eles são construtores da forma, mas é que o Elohim tem essa definição, né, do ponto de vista teológico. Os elementais são mais conhecidos pela sua ação na natureza, como os gnomos, as fadas, duendes, sereias, salamandras e dragões. E como nós somos seres inseridos na natureza, temos o nosso próprio elemental. Nenhum humano não ascensionado sabe com clareza sobre a complexidade da construção da forma humana. Como sabemos, temos 4 corpos inferiores: físico, etérico, astral ou emocional e mental. E vamos falar sobre 2 deles. O corpo etérico demorou séculos para ter a forma existente e poder receber as vibrações da essência do ser espiritual. Vou falar de novo, demorou séculos para ser criado o corpo etérico. O corpo etérico não é animado, ele é reanimado em cada encarnação. O corpo físico recebe apenas uma fração da presença eu sou, e nunca a consciência dessa presença. É o que falamos muitas vezes sobre o fractal de alma. Muitas literaturas falam que emanações de alma, fractais de alma, somos nós. O trabalho do elemental do corpo é executar a função corporal e trazer a pequeníssima forma até o ponto que a personalidade do ser possa assumir o controle do corpo. Muitas vezes a alma encarnada não possui o controle sobre o corpo, de 14 até 21 anos, viu, gente? Algumas almas tomam conta do corpo somente quando a força do intelecto está totalmente desenvolvida. Por isso que existe muita pureza nas crianças, nos jovens. A gente tem que zelar por isso, porque muitas vezes o ser consciente mental não está desenvolvido e a alma ainda não tem total controle sobre o corpo. Então, às vezes não está numa missão ainda, a missão divinatória não existe ainda sobre isso, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Até o próprio Jesus Cristo, com 12 anos, quando ele estava ensinando os senhores da lei no templo, que a mãe Maria foi buscar ele e ele falava que não chegou a hora dele ainda, mas mesmo assim ele já estava falando. Talvez naquela época também ainda estava em processo de acoplamento da alma para poder realmente ter a sua missão divina. Os construtores da forma escolhem seres elementais do mesmo raio a que pertencem as emanações de vida. O elemental do corpo tem a função mais honrosa, a construção do próprio templo da presença divina, que é a morada do ser crístico e da chamatrina. Então, o elemental do corpo tem essa missão maravilhosa de poder preparar o templo, o nosso corpo, para o ser crístico. A presença divina irradia para si a chamatrina ao coração do corpo físico, e o ser elemental do corpo atrai os necessários elementos construtivos e forma quase completamente o modelo do próprio ser crístico, isso plasmado no corpo etérico. Nas eras de ouro, as formas corporais eram tão belas que não se podia descrever, porque era plasmado do corpo etérico para o físico o próprio ser crístico, devido a essa presença, a força do elemental. Já que o corpo tinha a imagem do próprio ser crístico, o ser elemental habitava o local. O elemental mantinha o corpo em perfeito estado por ser um zelador do local que morava. O homem começou a experimentar a impureza mundana, destruindo o seu próprio corpo e morada do seu modelo crístico. Já que estava destruindo o seu corpo etérico, o elemental transferiu de forma obediente as deformações para o corpo físico. Dessa forma, o ser elemental desenvolveu a aversão à própria morada. E é óbvio, ele vivia um templo de luz, um tubo de luz praticamente em formato etérico, e agora vive uma matéria grosseira devido às nossas impurezas absorvidas. Esforçou-se por séculos para a construção de uma forma que agora se coloca em situação de impureza. Quando o homem se voltar para seu objetivo, voltando a cuidar do seu tempo, ou seu corpo, longe de vícios, o homem poderá ter uma nova relação de cooperação com o próprio elemental do corpo. A chama violeta pode cooperar, uma vez que ajuda a dissolver as más escolhas que temos e tivemos no processo evolutivo. E, falando da chama violeta, nós temos a possibilidade que centenas de gerações não tiveram. Nós temos realmente essa possibilidade. É a Era de Saint-Germain. Através dos apelos de purificação pela chama violeta, podemos deixar o corpo etérico puro como nas suas primeiras emanações. A realização disso implicará de termos corpos inteiramente saudáveis, sem a decadência física e, consequentemente, a morte da forma que conhecemos. Faremos a nossa ascensão, de forma que voltaremos aqui, não como estudantes das nossas próprias mazelas, mas sim como seres purificados, em auxílio à evolução de tantos outros que possam precisar de nossa ajuda. E o que podemos fazer para trabalhar melhor no karma? A gente chegou aqui no final e a ideia é realmente a gente refletir sobre como então viver o nosso karma. Então nós temos que trabalhar de forma assertiva as nossas missões aqui na Terra.
E existem algumas formas que podem nos ajudar de forma direta. Primeiramente, o autoconhecimento. Estuda-te a ti mesmo, aprende-te a ti mesmo e corrige-te a ti mesmo. Também há terapias como a restesia, a apometria ou Magnified Healing. E há práticas como o Evangelho no Lar, pelo Espiritismo, as meditações, né, a cultura oriental faz isso há muito tempo, orações, apelos, a utilização da chama violeta no nosso dia a dia, né, os apelos e decretos, mantras, que irão aumentar o gradiente energético nosso, deixando mais fácil a percepção do meio que a gente está. Então, esses processos vão ajudar o que? A gente nos reconhecer melhor e ajudar e tomar melhores decisões. É como se a gente, em vez de tomar uma decisão com somente uma informação, a gente tomar uma decisão com 15, 20 informações sobre o mesmo assunto. Concordamos que isso, de certa forma, facilita o nosso melhor caminho. Né? E o mais importante, a mudança de atitude. Então, temos que olhar com ternura para nós mesmos, reconhecer que temos que mudar e fazer ações assertivas para isso. E preparando, então, o ritual do Conselho Kármico. 4 vezes ao ano, 31/3, 30/6, que vai ser agora, 30/9, 31/12, no tempo da precipitação é realizado o ritual do conselho e deliberações das petições apresentadas por todos os seres, inclusive a gente. Podemos fazer a nossa petição. O conselho kármico libera a luz da misericórdia de Deus, violeta púrpura, irradiada a todas as frequências vibratórias, levando à redução de fardos kármicos. Opa, uma grande oportunidade aqui que a gente tem. E a grande oportunidade que temos de ter grandes benefícios dentro da nossa capacidade vibratória, podendo ter ajustes no nosso caminho kármico. É o momento de pedir a transmutação de seus pedidos, lembrando novamente da questão do merecimento. Né? De novo, nós podemos ter nossos benefícios dentro daquilo que nós vibramos. Não podemos pedir coisas das quais a gente não pode ter acesso, porque a gente nem conseguiu vibrar, elevar o nosso gradiente de conhecimento energético a esse ponto. Então vamos pedir coisas que são acessíveis, que a gente sabe que precisa trabalhar para facilitar, talvez, para aliviar um pouco o fardo, ou mais clareza, iluminação, para que a gente consiga realmente fazer um pedido que seja alcançado pela Fraternidade Branca, que a gente consiga viver ele, aprender da melhor forma possível, que aqui, como sempre, é um processo de aprendizado. Então, realize a carta ao Conselho Kármico, faça o decreto do tubo de luz, mentalizando a chama violeta, e o decreto do Arcanjo Miguel. Esse material vai ser enviado pelo grupo, pela equipe da Fraternidade Branca, a coordenação, sobre o ritual do conselho, como faz a carta, os decretos, tudo vai ser enviado posteriormente. E a mensagem final que eu deixo o maior auxílio que lhe podeis dar é o seguinte: contribuindo para expandir a lei da vida com amor, pureza, harmonia, bondade, tolerância e compreensão, e que toda a humanidade saiba, a vontade de Deus é o bem para todos. Essas são as referências bibliográficas. E eu agradeço pelo tempo, um tema bem denso, então estou à disposição para dúvidas. E agradeço pelo tempo, agradeço pela oportunidade da Fraternidade Rosa de Luz, pela Fraternidade Branca, dos mestres. Fica aqui meu namastê. Desejo paz e luz para todo mundo. Beijo no coração de vocês.